Turma, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar um novo assunto que vai ser o de isomeria. Tudo bem? É um assunto tranquilo, não tem contas, só que requer atenção porque ele é um assunto um pouquinho decorativo. Tudo bem? Aí vamos ao conceito de isomeria, certo? Podem existir substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. Esse fenômeno é chamado de isomeria. Iso quer dizer igual, meros partes, né? Ou seja, partes iguais. Portanto, uma substância com a mesma fórmula molecular que apresentam propriedades químicas e físicas diferentes são chamadas de isômeros. Então, gente, olha, preste atenção aqui. O álcool etílico, olha a fórmula dele, C2H6O. A fórmula do álcool etílico, o álcool comum. O éter dimetílico ele tem a mesma fórmula molecular aqui, olha, C2H6O, mas eles são substâncias químicas que apresentam o oxigênio, mas têm propriedades químicas diferentes. O que é que eles são em comuns? Aqui somente a fórmula molecular, certo? Somente a fórmula molecular. O conceito, né? O éter etílico é líquido e ferve a 98 graus, certo? Mas vamos corrigir aqui um pouco, né? O álcool comum, ele ferve a 78,4 graus. Tem um pouquinho de erro aqui. O éter é um gás que se liquefaz a menos 24 graus. Existe a existência de dois compostos, ambos com a mesma fórmula molecular, é explicada pela diferença na estrutura molecular, certo? A mudança apenas na distribuição dos átomos na molécula, ou seja, no modo como elas se ligam. A isomeria ela pode ser plana ou espacial, certo? Apesar de eles terem a estrutura diferente, eles têm a mesma forma molecular, mas têm propriedades diferentes. A isomeria plana, certo? É aquela que os isômeros são reconhecidos, identificados e diferenciados pelas suas fórmulas estruturais planas. A diferenciação é visualizada através da posição de certos grupos ou insaturações. Olha, grupos ou insaturações. É o que é insaturação? Ligação dupla ou ligação tripla. O tipo de cadeia pode ser o que? Aberta ou fechada. E a função, né? Se é função oxigenada ou nitrogenada. Vamos lá. Isômeros de cadeia. Cadeia pode ser aberta ou cíclica, né? Isomeria de posição. Está se referindo o quê? As insaturações ou grupos. Isomeria de função. Vamos lá. A isomeria de cadeia. Os compostos pertencem à mesma função, tipo são alcanos, como os dois casos aqui, e diferem no tipo de cadeia carbônica. Olha, o butano e o 2-metilpropano, olha, eles têm a mesma fórmula, C4H10, é um hidrocarboneto de cadeia aberta aqui e normal, certo? Cadeia aberta, não se encontram, né? Também de cadeia aberta, mas aqui tem a ramificação, ramificada, que é esse radical aqui. Então eles apresentam a mesma fórmula C4H10, né? E pode ser de cadeia aberta, cadeia normal e cadeia ramificada, cadeia fechada e cadeia aberta. Isomeria aqui vai ser
a plana, a disposição. Gente, eu vou dar mais um exemplo aqui. Olha esse composto aqui. O propano. CH2, 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 certo? Qual é a fórmula do composto? C3H6. Beleza? Agora, se eu colocar aqui o propeno, botar aqui uma ligação aqui dupla, né? Tem CH2, CH3 e H. Se a gente for contar aqui os átomos, como é que vai ficar? 3, com mais um 4 e 2, 6, não é isso? E carbono 1, 2, 3. Olha a fórmula dele aqui, é C3H6. Ou seja, o propano ele é isômero do propeno, né? Um é o ciclopropano, né? Propano, cadeia fechada e cadeia aberta, certo? Aqui ele pegou o quê? Uma cadeia normal e uma cadeia ramificada. Eles são isômeros, João Paulo? São, porque eles apresentam a mesma fórmula molecular. A quantidade de átomos de cada átomo ela é o quê? Igual. Na isomeria de posição, aqui os compostos pertencem à mesma função e diferem na posição do grupo de átomos, na posição de uma insaturação, dupla ou tripla, ou na posição de uma ramificação. Olha aqui o propanol, álcool de cadeia aberta, saturado e normal. Tá? Aqui, gente, olha. H3C, CH2, certo? CH3, CH3, pronto, tá vendo? E já o 2-propanol, o que é que ele está mudando aqui? A posição da hidroxila, olha, mas não deixa de ser um álcool de cadeia aberta, saturada e normal, certo? Então só mudou a posição do OH, do grupamento, do grupo funcional. Isomeria de posição ainda, aqui, 1 buteno e 2 buteno. Só mudou aqui, gente, a posição da dupla. Tá vendo? A dupla está entre o carbono 1 e 2. E aqui está entre o carbono 2 e 3. Isomeria plana ainda, gente. Isomeria de função. Os compostos pertencem a funções diferentes, né? Apesar de terem aqui o oxigênio, mas o propanol é um aldeído de cadeia aberta, isso termina aqui em A, em testou funções oxigenadas, e o outro é acetona, um tipo de acetona, né, da classe da propanona. Os casos principais de isomeria funcional ocorrem entre as funções aldeído e cetona, álcool e éter, ácido carboxílico e éster. No caso da metameria, é um tipo especial de isomeria plana em que os compostos diferem quanto à posição de um heteroátomo. Lembrando que o heteroátomo é o oxigênio, nitrogênio, certo? Um flúor, às vezes, um enxofre, certo? Também conhecido como isomeria de compensação. No caso aqui, o metoxpropano e o etoxetano. Olha aqui, ó. O oxigênio separando os carbonos.
certo? Aí chama isomeria de compensação ou tautomeria, certo? Só muda a posição. A diferença dos compostos está na posição do heteroátomo oxigênio. Gente, olha, vamos supor que nós temos esse composto aqui, CH3, CH2, CH3 e um CH3. Se a gente montar a fórmula molecular, nós temos 3 carbonos, hidrogênio 3, 1 mais 2, 5, mais 2, 8, mais 3, 11, né? E um N. Aí vamos fazer um outro composto, certo? Assim, CH2, CH2, CH3, certo? C4, né, gente? Aqui foi mal. C3 não, C4. E aqui um hidrogênio, certo? Então vamos lá. Vai ser 1, 2, 3, 4 carbonos. Hidrogênio 1 com mais 3, 4. Com mais 2, 6. 6 mais 2, 8 mais 3, 11. E o N. Eles são, essas aminas aqui, eles são o quê? Isômeros, tá ok? Por quê? Etil, dimetil, amina, certo? E a outra é a propioamina. No caso da tautomeria, né, de isomeria plana, os compostos diferem quanto à função, né? Aqui tem esse equilíbrio, né, entre um aldeído que se transforma em enol. O que é um enol? É um álcool insaturado, tá? O que acontece? Esse hidrogênio aqui, ele junta-se com o oxigênio, aí forma OH, tá vendo? E a dupla que estava aqui, ela desce e vem para cá. Aí se transforma em um enol, né? Porque a fórmula vai ficar o quê? H2C, aqui dupla, C, OH, H, tá vendo? O hidrogênio, ele se junta-se com o oxigênio, certo? E a dupla ligação, ela desce. Parte do aldeído se converte em enol através da migração de um átomo de hidrogênio na molécula, estabelecendo um equilíbrio dinâmico entre aldeído e enol chamado equilíbrio aldo-enólico. Os tautômeros são isômeros nessa condição. O fenômeno de conversão de um tautômero em outro recebe o nome de tautomerização. Ocorre com compostos como as cetonas, certo?